Outra coisa importante que o Ricardo sabe disso, ele é professor na área, a gente fala do fator de queda. Todo mundo já ouviu falar em fator de queda, né? Ou é novidade? Para quem conhece trabalho de altura, sabe que o fator de queda é um item fundamental para a gente começar a fazer prevenção quando usa equipamento de proteção individual. O fator de queda é uma relação que mostra a distância de queda dividida pelo comprimento do talabarte. Só mostrando para vocês, se eu tenho um fator de queda que é 0, ou seja, na hora que eu cair, eu não vou cair quase nada, ou nada, porque meu cinto de segurança está ancorado no lugar mais alto possível. Então, quando eu cair, não vou ter o abalo. Então, tem um exemplo disso. Quando ele cai, o impacto no trabalhador é mínimo. Agora, tem situações, quando eu não tenho condição de ancorar lá em cima, eu vou ancorar na altura da linha da minha ancoragem. E aí, o que pode acontecer? Eu tenho um fator de queda 1, que é o comprimento da queda vai ser o comprimento do talabarte. E aí o que acontece? Olha, eu amarrei mais ou menos na linha da cintura. Na hora da queda, eu tenho esse impacto. Agora, a pior situação, que deveria ser proibida, era o fator de queda 2, onde eu amarro a ancoragem na altura do pé. Quer dizer, a minha altura de queda vai ser o comprimento do talabarte mais a minha altura, dividido só pelo talabarte. Então, olha, esse é o caso pior. Então, nessas circunstâncias, em algumas circunstâncias, eu obrigatoriamente tenho que usar cinto com absorvedor de queda, ou eliminar esse tipo de atividade. Então, vou mostrar para vocês o que acontece. O impacto pode ser muito grande. Quando eu tenho um fator de queda 1, onde a minha altura de queda é a altura do comprimento do talabarte, então ele cai 1,80 m, ele pesa 100 kg. O impacto no trabalhador é de 2,2 toneladas, 2.200 quilos. O que pode acontecer quando acontece isso? O cinto de segurança pode arrebentar, ou o trabalhador pode sofrer lesão. Quando eu uso o amortecedor de queda, o impacto no trabalhador virou 370 quilos. E o ideal seja que seja inferior a 500 quilos esse impacto, para eu não causar lesão ou sequela no trabalhador. Então, às vezes, a gente fornece um cinto de segurança errado, não adequado, ele cai e você fala, nossa, morreu. Porque ele passou de determinados limites, e isso ninguém fala. Então, nós vamos incluir isso também na NR 18, que a gente espera que exista no futuro também uma NR específica para trabalho em altura e prevenção de queda. Então, na hora da gente especificar um cinto, a gente tem que especificar o tipo adequado, o tipo de talabarte, amortecedor de queda e outros itens. Bom, andaime, eu vou passar rápido nisso aqui, que tem muitos itens, que vocês já conhecem isso demais, se bem que eu acho que eu notifico demais. Cadeirinha suspensa também, né? A norma diz, se eu usar cadeira suspensa, eu tenho que usar a metálica, suspensa por cabo de fibra sintética ou cabo de aço. Então, esses são os dois modelos autorizados a ser usados. Então, ele tem que ter o CNPJ do fabricante, o nome e ter dupla trava de segurança. Mas, infelizmente, 9 entre 10 que usam a cadeirinha gostam dessa aí, que é a proibida. Bom, escadas e acessos provisórios. A norma especifica regras com relação à escada. A escada de mão tem que ter no máximo 7 metros de altura. O intervalo entre os degraus tem que ser permanente e constante. Só para mostrar que também a escada tem que estar firmemente fixada. E tem que ter o acompanhamento de um segundo trabalhador para evitar que a escada se movimente. Esse aqui é um exemplo de uma escada numa obra que a gente visitou. Como a escada era curta, o pessoal amarrou corda nela. Ficava uma escada pendurada, outras não. A gente fala, será que é isso? É planejamento, é projeto, né? E outra coisa também fala, acesso provisório tem que ter 80 centímetros de largura, firmemente fixado. Olha as plataformas que a gente vê usando por aí, né? Escada de abrir também tem uma série de requisitos. Ela tem que ter altura de no máximo 6 metros e tem que ter o quê? Um cabo, um sistema que impeça a abertura dessa escada. Então, essa foto mostra um exemplo. Vocês viram que está errado na escada aí, né? Está faltando aquele dispositivo que impede a abertura, né? Sabia que vocês tinham visto. Então, vou mostrar algumas intervenções onde o projeto vai defender o trabalhador de queda e vai começar a fazer prevenção. Por exemplo, nos Estados Unidos tem muita clarabóia, tem gente que cai delas, parece um absurdo. O que eu faço para evitar a queda de trabalhador numa clarabóia, que ela pode ser de vidro ou um domos de PVC, de plástico ou de fibra? O que eu faço? Coisa simples. Se no projeto já tivesse previsto, eu evitava a queda desse trabalhador. Botar uma gaiolinha ou uma grade por cima. O projeto identificou o risco e eu comecei a fazer isso. Outro item também que tem, que eu até mostrei o caso do alçapão de abertura de plataformas navais. Como é que chama a abertura da plataforma de navio? Como é que chama? A escotilha, mas tem outro nome também. E eu já deixo com um guarda-corpo ou um sisteminha
que previne a queda. Se ela estiver aberta, uma pessoa estiver andando, não vai cair, porque ele vai ter proteção. Vou mostrar outros exemplos agora para vocês. Isso aqui é um projeto de uma obra que aconteceu no Porto de Ubu, lá no Espírito Santo, onde o pessoal, no projeto, identificou o risco e pediram que o fornecedor apresentasse a estrutura metálica com degraus, para facilitar o acesso do trabalhador. Além disso, na hora que ele ia fazer a fixação das vigas com os pilares, ele ia parafusar uma PTA, uma plataforma aérea de elevação, ia fixar uma plataforminha de segurança, onde ele ia ficar dentro dessa gaiola, fazendo a proteção. Aí ele descia de novo pela escada incorporada. Eu não vou precisar de escada, não vou precisar de acesso, e eu já tenho uma plataforma. E essa plataforma depois é desparafusada. Projeto, teve um custo, mas eu reduzi sensivelmente o risco de acidente. Aí mostra outra coisa que também acontece, às vezes em estruturas metálicas, o pessoal esquece de colocar escada, né? A escada é a última coisa a ser instalada. Nas boas obras, eu começo a fazer a estrutura metálica e já começo a colocar as escadas e fazer um acesso provisório para o trabalhador, para ele não ficar se equilibrando nas vigas que a gente vê por aí. Boas obras já deixam uma ancoragem específica no teto, na hora que eu faço a concretagem. Quer dizer, imagina eu vou fazer uma manutenção, um trabalho nessa altura, num ambiente dessa altura. Quando eu monto o andaime, onde eu amarro o cinto de segurança, onde eu ancoro o meu andaime? É uma ancoragem que eu já deixei prevista durante a concretagem lá no teto. Eu previ, eu comecei a evitar acidente. Tem outro exemplo desse, por exemplo, uma estrutura metálica, né? Onde, na hora que eu peço para o fornecedor me trazer o assoalho metálico, eu já peço para ele trazer com ganchos que vão servir de ancoragem. Aí, na hora da atividade, eu consegui fazer o sistema. E olha, lembra que eu mostrei que tem aquela vara telescópica onde eu amarro o cabo-guia lá em cima? Então, quando eu vou fazer o acesso, eu vou fazer o acesso sempre seguro. Isso aqui fala mais da construção civil, né? Mas não vou nem mostrar. Uma coisa simples, no projeto do arquiteto a gente vê por aí direto. Eu vou colocar um sistema de ar-condicionado, onde coloco a plataforma? 2,20 metros de altura. Aí, toda hora que eu vou fazer manutenção, vou precisar de escada. Eu precisava deixar aquilo a 2,20 metros de altura, por quê? Porque vira um padrão, aí eu faço igual todo mundo sem saber por quê. Empresas que pensam nessa possibilidade, evitam o uso de escada, faz um trabalho muito mais fácil e racional. Está vendo onde o projeto começa a interferir na produção? Eu estou falando na produção porque eu não preciso carregar a escada, eu estou diminuindo a tarefa do trabalhador e evitando o risco de queda. Cegonhas, isso a gente tem, né? O caminhão cegonha que transporta veículos. Eu já vi um monte de gente que trabalha lá em cima para soltar as fixações dos pneus das rodas, com risco de queda. A gente descobriu na Europa um fornecedor que já vem com guarda-corpo. O guarda-corpo foi pensado para o trabalhador, não para o carro, porque ele não tem resistência para defender um carro que vai cair lá, mas ele está pensando na provável queda do trabalhador. Então, mostrando que tem um monte de projeto aí. Descarregamento de caminhão. Então, o caminhão encosta, para. Uma grande parte de acidentes com queda acontece com um caminhão estacionado, na hora que eu vou carregar ou descarregar ele, ou fazer manutenção ou limpeza. Imagina essa plataforma onde o trabalhador começa a descarregar no nível da carroceria. Eu facilitei a vida dele. Uma coisa simples, hein? Eu fiz uma só e eu atendo 20, 30 caminhões com ele. Então, só para mostrar para vocês que existe isso. Então, mais ou menos o que eu estou falando aqui foi o que o Robson mostrou antes, né? A gestão. Eu preciso avaliar risco, eu preciso escolher a melhor solução, qual o equipamento auxiliar. Eu tenho que lembrar que em altura eu tenho que fazer a proteção também de isolamento para evitar queda de material sobre terceiros. Eu tenho que sinalizar e bloquear passagens eventualmente. Qual o EPI mais adequado, qual a qualificação dos trabalhadores, se eles estão treinados e sabem usar os equipamentos. A auditoria é importante. Sabe por que a auditoria externa é importante? Porque tem um monte de gente que faz a coisa errada várias vezes, e quando você faz a coisa errada várias vezes e não acontece o acidente, eu começo a admitir que aquilo que eu estou fazendo errado é certo. Aí vira roleta russa. Por isso é importante vir alguém de fora para identificar. Quando eu vou fiscalizar uma obra, eu falo, mas impressionante, você olhou, você achou o defeito. Você olhou, o defeito talvez até ele tenha visto no começo, mas depois ele começou a assumir que aquilo era normal. Plano de resgate. Primeiro eu vou identificar os riscos, propor as medidas. Agora, se vier acontecer alguma coisa, eu tenho que estar de plantão e pronto para evitar qualquer ocorrência. Só para você ver o que é planejamento, né?
problema da mina existia porque na norma chilena diz que todo trabalho de mina eu tenho que ter 2 acessos independentes. Em caso de obstrução de um, eu tenho o segundo acesso. E essa mina não tinha o segundo acesso. Essa é uma falha que foi tolerada. Agora, o resgate foi excelente, não tem o que se falar. Foi um projeto que qualquer chileno tem que morrer de orgulho mesmo, né? Foi um super trabalho, que foi, imagina, filmado ao vivo no mundo inteiro assistindo, e foi pleno de êxito, né? Então, olha, a gente tem que estar preparado também para isso. Agora, o ideal seria que eles tivessem a segunda rota de fuga, né? Mas, agora, para concluir, vamos encerrar. Então, eu mostrei o que é certo, o que deve ser feito. Agora, vou fazer uma brincadeira com vocês, vou mostrar coisas erradas que não devem ser feitas, tá bom? Então, alguns exemplos. Por exemplo, uso do capacete. É obrigatório o uso. Tecnicamente, ele está usando, né, cara? Ele está usando, né? Ele está usando, não está? Outra coisa, isso aqui foi tirado aqui em Santos, no Porto. Isso aqui é para mostrar que eles estão usando um contrapeso com coeficiente de segurança 3. Eles sabiam que estava sendo fotografado, ninguém virou a cara para cá, né? Essa aqui é fantástica. Eu peguei num jornal na internet, que era em Goiás, em Goiânia, cara. Dá uma olhada na situação do trabalhador. O cara usa cinta de transporte de carga para fazer acesso em altura, cara. A gente fala, não, brasileiro é criativo, mas também é criativo para o mal, né, na maioria das vezes. Essa aqui é bacana, cara. Quando vocês forem determinar o uso de um equipamento, tem que lembrar a área de sombra que ela pode projetar para o trabalhador, né, cara? Tem que especificar isso agora também. Esse aqui é um novo método no mercado aí, que você transporta o trabalhador e já sobe com a mercadoria, com a argamassa também, é uma inovação tecnológica. Essa aqui é fantástica. Eu vou tentar ampliar, ver se vocês vão conseguir enxergar. Vocês viram o que eles estão fazendo? O cara colocou uma escada em cima da caçamba da plataforma elevatória. Estou mostrando as setas, vê se vocês conseguem identificar o que está escrito ali. Está escrito, Cidade do Faro, capital mundial da segurança do trabalho. Era uma feira de segurança do trabalho lá em Portugal, cara. Bom, agora uma mensagem final. Essa frase é do Paulo Freire, um grande educador brasileiro. Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas, sim, transformam o mundo. Se a gente quiser um mundo melhor com segurança do trabalho, a gente vai ter que orientar, vocês têm que repassar essa mensagem para mais pessoas, tentar influenciar donos de empresas que segurança é importante, e se eles não souberem, estão arrasados, porque eles vão falir, porque hoje em dia quem não tem segurança incorporada na vida da empresa vai ter problemas de ordem judicial, Advocacia Geral da União, ação regressiva, Ministério Público, Ministério do Trabalho. Então, isso não era necessário. Se a gente tivesse bom senso e humanidade, a gente não ia querer que ninguém se acidentasse também, tá? Agradeço a atenção de vocês, está o e-mail, quem quiser fazer contato. Obrigado, gente.